Bom, olá pessoal. Mais um evento aqui, o nosso quarto episódio dos 53 minutos com Aquino. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui meu colega de profissão, trabalhamos por muito tempo juntos, meu colega Igor Anacleto, para a gente falar sobre um tema bastante atual e polêmico e que tem trazido benefícios, mas também problemas para muitas empresas que estão relacionadas a recuperações tributárias, né? Então, nós vamos falar bastante sobre isso, mas antes eu queria que o Igor se apresentasse aí, falasse um pouquinho da empresa, um pouquinho dele aí para o nosso público conhecer mais sobre o Igor. Aquino, obrigado, principalmente pela oportunidade. Você sabe que é uma honra participar desse quarto episódio com você. O Igor, basicamente, é sócio da Tríade Brasil, né? Nós temos escritórios em Cuiabá, Primavera do Leste, São Paulo, e Tocantins, né? A Tríade ela é uma empresa de consultoria no âmbito tributário, né? A gente tem outros braços, né? Mas, basicamente, o Igor fica focado e é o sócio líder da área tributária. Então, já temos aí um tempo de quase 14 anos de carreira, inclusive juntos aí no passado, né, na mesma empresa. E quero trazer um pouquinho aí dessa experiência, de toda a vivência que a gente tem nos nossos clientes no dia a dia, né, para a gente poder discutir um pouco de um assunto que eu não digo que é um assunto polêmico, mas é um assunto muito latente hoje, né, principalmente por conta de alguns fatores relacionados que aí eu vou entrar um pouquinho em detalhe. É um assunto que a gente trata muito em relação ao momento econômico, taxa de juros, né? Quando se fala em recuperação tributária, a gente entra num universo um pouco mais amplo do que propriamente dito o âmbito tributário, né? Então, quero trazer um pouquinho dessa experiência, dessa discussão aqui para a mesa contigo, né? E você, como conselheiro, né? Que está do outro lado lá também, que entende basicamente algumas discussões mais aprofundadas da empresa, o que vem se discutindo, né, basicamente nos conselhos sobre esse tipo de trabalho, que eu acho que é muito importante aí você trazer sua visão para quem está assistindo a gente aí entender também os dois lados da moeda, né? O lado do consultor, né? O lado do contador, do advogado, né? Que cuida da parte tributária, que tem as teses, enfim, ou propriamente dito a recuperação tributária no âmbito administrativo, como do lado da empresa ali, nesse momento que o Brasil está vivendo. Legal. Will, então já para começar, né, eu tenho vivenciado bastante essa parte, não só de conselho, mas também fazendo alguns trabalhos pontuais de consultoria, e no passado fui auditor, né? Então agora tem aparecido com muito mais frequência, né, a oportunidade de recuperação tributária, e o pessoal bastante agressivo no sentido de oferecer o trabalho, e para quem está do outro lado, claro, dinheiro, recuperação, como você falou, né, o cenário desafiador econômico que a gente vivenciando, isso acaba soando como música para os empresários, mas ao mesmo tempo o pessoal esquece dos riscos. Neste contexto, nos últimos tempos, a gente tem visto com muita frequência a Receita Federal glosou, junto com a polícia prendeu, enfim, tem acontecido um monte de coisa e prejudicado a reputação das empresas e de muitas pessoas. Como você tem visto isso? Como que as empresas podem tomar cuidado com isso, né? Porque no primeiro momento é uma coisa muito vantajosa, mas me parece que precisa ter um cuidado especial. E como que você tem visto isso, né? Sendo um consultor. É até importante trazer essa palavra, tentador, né? Então, acho que é extremamente importante a gente trazer esse contexto da recuperação tributária, porque é um assunto até para a gente contextualizar melhor, né? Esse tema de recuperação tributária, ele nasceu logo no início, quando veio a lei
10.637, né, a 10.833, que instituiu o Piscofins e algumas outras leis, né, enfim. E por que que a gente traz esse contexto? Por que que é importante eu colocar isso na mesa, tá? Quando se nasceu a legislação, né, ainda era muito dúbio a gente tentar conseguir entender o que, de fato, o legislador ele queria conceituar em algumas questões. Então, quando a gente começa a discutir uma questão, por exemplo, de uma legislação, né, que ela é escrita com algum tipo de entendimento, né, que gere uma controvérsia de um lado do contribuinte ou do ente fiscalizador, com certeza a gente vai ter algumas questões que isso vai acabar se desaguando, principalmente no nosso judiciário. Então, o que é o ponto focal assim para a gente esmiuçar esse tema, né? A questão da recuperação tributária ela nasceu por algumas divergências de entendimento, né, tanto da parte do fiscalizador quanto do contribuinte. Né, e nasceu ali muito na época do conceito do que se tratava o PiscoFins, o que era o conceito de insumo, né, o que de fato era o insumo. Então, a gente tinha discussões extremamente alargadas. O insumo, ele é basicamente o que aplica diretamente no produto. Pode ser embalagem, né, que você embala o produto, ou pode ser a caixa, né, enfim, é o frete de compra, é o frete de venda. Então, ao longo do tempo, né, essa legislação, o próprio legislador, o próprio judiciário, ele veio trazendo alguns entendimentos, né, e consolidando e formando, na verdade, uma opinião sobre o tema, para tirar um pouco essa questão dúbia do que de fato dá crédito, do que não dá. Só que ao longo desses anos, né, nasceram, de fato, aí, não falo só teses, né, mas nasceram diversas discussões relacionadas à questão dos impostos, seja da parte do imposto de renda, da subvenção, seja da parte do Piscofins, da conceito de insumo, seja da parte do ICMS, do produto intermediário, né? Então, a gente acabou desaguando em discussões já antigas, que geraram, basicamente, em alguns casos, diversos passivos, ou até mesmo diversos ativos, porque muitas empresas deixaram de se creditar em algum momento, por ser mais conservadora, e outros, né, talvez um pouco mais arrojados, decidiram se creditar em algum momento disso e se defenderam. Alguns tiveram êxito, outros não, dependendo da tese e da discussão. E aí é o ponto que eu gostaria de entrar, né, que eu acho que é o mais importante. Né? Eu acho que existem duas formas, né, que a gente trata essa parte da recuperação de crédito, que é uma forma muito conceitual, né? Existe a recuperação de crédito, que são créditos passíveis de creditamento, que basicamente está previsto na legislação e por algum motivo a empresa ela decidiu não tomar esse crédito ou escriturar esse crédito. A gente entende que ela tem o direito e aí tem que se buscar o direito em relação a isso. Ou, evidentemente, existe aquele crédito que tem um pouquinho mais de risco, que são as teses. Quando a gente fala em tese, né, a gente fala que existe basicamente um embasamento jurídico, técnico, contábil, tributário, para que a empresa ela possa levantar esse valor. Né? Então, ela está amarrada basicamente com uma opinião legal. Né? A gente tem uma opinião legal sobre um assunto específico que isso, de fato, ele vai me dar a possibilidade, né, de pleitear essa recuperação tributária. Isso são os casos que a gente fala e traz, né? São os casos mais usuais, tá, do mercado, que existem basicamente o que está na legislação, a parte interpretativa, e a gente fala em relação à questão das opiniões legais que têm chances de êxito em algum tema específico, né? E aí, claro, a gente tem a terceira via, que é, claro, é um ponto extremamente discutível, que é o que a gente vem acompanhando muito em relação a operações da Polícia, né, Federal, com algumas operações relacionadas a créditos fraudulentos, né, enfim. E aí esse tema, a terceira via que eu comentei, na verdade, são pontos que as empresas elas buscam empresas extremamente sérias e orientativas para que ela não possa ser aliciado de alguma forma, né, e cair num problema talvez até maior. Então, quando a gente fala que o crédito tributário ele é tentador, a gente entra numa situação que
muitas vezes o empresário, o diretor, né, a gente fala que no Brasil todo mundo tem que entender um pouquinho de tributário, né? Porque basicamente a gente tá vivendo muita mudança e isso implica nos nossos negócios. Mas o que geralmente é o correto, né? A gente pensa que é o correto. Os empresários eles se preocupam muito com a operação, a compra, a venda, o dia a dia. E ele tem que ter alguém de confiança, um conselheiro, um contador, né? Um advogado, para aconselhar ele em relação às medidas que vão ser tomadas em relação à parte tributária, né? Uhum. E aí esse ponto entra, na verdade, essa parte consultiva de analisar de fato o que é plausível, né? Que é a primeira e a segunda via, que existem fundamentos legais que você pode se acreditar ou não de algum assunto. E a terceira via, que é o que a gente fala aqui, são basicamente os vendedores de créditos, que aí realmente é uma preocupação enorme, porque isso acaba banalizando o mercado, né? E essa parte de banalizar o mercado hoje, basicamente, até a nossa empresa hoje, a gente fala que a gente não vende levantamento de crédito, porque todo mundo que você conversa, ele se sente um pouco ameaçado, né? Por quê? Uhum. Eu acho que são tantas pessoas que não são do ramo, do setor, que nem trabalham com isso, ou não são contadores, não são advogados, vendem esse tipo de produto como se fosse uma commodity. E esquecem, na verdade, que isso traz implicações muito sérias para a empresa, né? Implicações muito que podem trazer um dano enorme, né? Então, esse primeiro sonho, né, quando a gente diz ser tentador, são momentos financeiros que as empresas passam, né? Que a taxa de juros está alta, né? Sabe que a reposição de capital não está fácil, o movimento econômico talvez em alguns setores ele diminuiu, outros aumentou, mas quando se vem, né, uma terceira via com uma promessa de um crédito tributário ou uma recuperação ou você vai deixar de pagar tributo por um tempo, né? Isso soa como uma luva, né? Soa como algo muito interessante, porque no momento de crise você consegue ter um fôlego financeiro, né? E aí o fôlego financeiro não é deixar de pagar um fornecedor, não é deixar de pagar um Sim. funcionário. Vamos tentar, né? Ele subentende que é legal deixar de pagar um fisco com um crédito tributário. E aí, quais são as consequências, né, as maiores consequências? Depois a gente entra um pouquinho mais de detalhe, mas essa recuperação de crédito que ela acontece sem nenhum tipo de embasamento legal, em algum momento, né, pode até nesse primeiro momento ter algum êxito, mas o fisco ele tem a possibilidade de fiscalizar em até 5 anos. Então a gente já acompanha diversos casos, né, tanto em notícias quanto pessoas que nos ligam, né, para conversar, né, porque tiveram um problema. E a gente sempre tem a parte orientativa de falar, olha, sem embasamento técnico legal, não é uma premissa correta a se seguir, porque evidentemente isso pode voltar de duas formas: ou o que te ressarciu, ou o que você compensou. Se te ressarciu, você vai ter que devolver o dinheiro para o fisco, tá? E se você compensou, ele vai cancelar o teu pedido de compensação e vai te abrir, né, o tributo compensado com multijuros. Então, isso ele acaba se tornando, né, algo impagável, né, porque são juros embutidos, são multas altas de até 75%, 150%. Então, se for fraude, né, considerado uma fraude, e isso pode até desaguar um ponto que nós já vimos, estamos acompanhando aí no dia a dia no âmbito criminal, né? Então, essa cautela que tem que se acontecer em relação aos empresários, né, de aceitar a todo custo uma redução, eu acho que tem que ser um pouquinho mais bem observado, né, independente do porte da empresa, justamente porque a recuperação tributária séria, legal, que tem embasamento técnico, né, eu acho que faz sentido, né, do meio legal, mas a terceira via eu acho que é um ponto que talvez ela traga um ponto muito nocivo, né? Então, a gente não recomenda, né? A gente diz que tem que se procurar assessores que já estão no mercado, são pessoas sérias, idôneas, né? Fazem um trabalho correto e que realmente amparem a empresa a ter um sucesso nesse assunto, né? E não basicamente a todo custo você ter uma redução fiscal. É. O Igor, e na sua trajetória aí dos trabalhos de consultoria já há muito tempo, o que que você tem mais visto? É um problema
que não foi olhado, né? Então, olha, eu tinha esse direito, mas pô, eu errei aqui, e não considerei esse benefício, né? Pode ser até um benefício ou uma contingência. São assuntos que estão relacionados a julgamentos, então, que é o negócio do pode ser que sim, pode ser que não, né? Vai depender da interpretação da Receita, do Judiciário. Ou é o terceiro, que é aquelas teses, às vezes até mirabolante, eu costumo brincar de venda de terreno no céu, né? Então, eu olhando hoje, né, nas empresas, você, né, como consultor, tem visto mais problemas, que é um erro, né? Pô, é o sistema, é o profissional que não olhou, é a empresa que não considerou, cadastrou errado lá os códigos. É uma questão de julgamento ou é uma questão de venda de tese, né? Olha, pode ser que sim, pode ser, né? Aqui no, esse já é um mercado que está tão discutido hoje, né? Que a gente vê muita matéria saindo todo dia sobre esse assunto de crédito, né? Uhum. Enfim, tem vários pontos eu acho que a gente podia colocar aí na tua pergunta, que é uma pergunta extremamente pertinente. Eu acho que hoje a gente enxerga as três situações, tá? Por que que eu falo que a gente enxerga as três situações? Primeiro porque, E deixa eu só te dar um pano de fundo, porque assim, claro, eu lá no conselho, eu falo assim, olha, isso daqui que vocês vão olhar, ou que você recuperou, é um negócio que foi um erro que a gente cometeu, era um direito que a gente tinha líquido e certo, era para, um exemplo, né? Era para utilizar a alíquota 10, nós utilizamos a 11. Então, claramente, nós pagamos mais. Pô, tô tranquilo como conselheiro, como, né? Ó, não, isso daqui, olha, tá naqueles 50 tons de cinza, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí eu já começo. E aí tem o terceiro que é, olha, tem uma tese aqui que eu acho que a gente pode ganhar lá no judiciário, lá na última instância. Aí eu falo, ó, isso aqui eu não quero nem ver. Então, só para te dar o não, meu claro. olhar, né? Como. Por que que eu falo que a gente sempre fala que eu preciso falar das três partes, né? Porque basicamente o que que a gente encontra hoje, né, nos clientes? Existem casos em clientes que no dia a dia que a gente visita, a legislação ela, não é que ela vem tendo uma mutação, né? Ela está tendo basicamente muita alteração na questão tributária, principalmente em relação à reforma. Daqui a pouco a gente bate um papo sobre isso, que eu acho que é importante a gente trazer isso na mesa. Mas a interpretação à legislação ela veio tendo uma mutação muito grande. Os entendimentos, os julgamentos em relação tanto no âmbito administrativo, as súmulas que o CARF foi criando, né, que é um paradigma que a gente fala que se o cara ele emitiu uma súmula, o próprio âmbito administrativo, que é a Receita Federal, ele tem que seguir o entendimento do CARF. O próprio judiciário, ele vem se posicionando em relação a alguns temas. Então, o que que aconteceu, né? Isso a gente fala muito em relação a 2012, 13 até 2018, né? Foi um tempo de muita mudança, de entendimento, né? Enfim, e nesse período, nesse espaço de tempo, existia uma questão que era assim: as empresas elas deixavam de se creditar alguns pontos que a gente subentende que é de direito dela, mas não porque ela errou, mas basicamente porque a Receita Federal era extremamente contrária a alguns assuntos, né? As emissões dos pareceres das soluções de consulta, elas eram negativas. Então, a empresa extremamente conservadora, ela tinha a opinião interna, né, pelo conservadorismo, que não está errado, muito pelo contrário, eu acho que existem, cada caso é um caso distinto, de não se tomar esse crédito. Mas ao longo do tempo, a opinião, né, essa parte interpretativa dos órgãos, ele foi mudando, né? E alguns assuntos que eram um pouco mais discutível, né, que o contribuinte ele entendia que sim, o fisco entendia que não, depois o fisco ele mudou a opinião dele em algum momento, né, por conta dessas discussões que estiveram no judiciário, as empresas encontram uma lacuna que é o quê? Se eu posso hoje, eu deixei de tomar para trás, por que não retroagir, já que é um direito líquido e certo meu?
né, e pegar os últimos 5 anos, né, e me creditar disso. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que é uma questão que a legislação ela teve muita mudança na parte interpretativa, se consolidaram entendimentos que deram aí basicamente sustentação para o contribuinte tomar esse crédito. Então, a gente encontrou muito isso, a gente fez muito trabalho para essas empresas e trabalhos com muito êxito, né? Extremamente, de uma forma extremamente correta, né? Existem aí no segundo passo, né, que é o que você comentou sobre o erro, e a gente não pode eximir também que não tenha nenhum tipo de erro, né? Essa análise consultiva, essa análise documental, que é o compliance, que a gente chama, né, que a gente analisar toda a parte de apuração, que sim, pode acontecer de basicamente uma nova operação, uma interpretação incorreta do contador, né, até a parametrização sistêmica, ou até mesmo um tipo de operação que deixou de tomar o crédito, tributou de forma errônea. Então, existe também, em muitos casos, isso, né, que a gente vem encontrando, né, em empresas quando a gente vai analisar e fala, poxa, isso aqui está pacificado há muito tempo, né? Mas tem algum motivo específico? Ah, não. O contador que está aqui há 10 anos, ele sempre teve esse entendimento, né? E aí é um ponto que, assim, também a gente não tem o certo e errado, mas, poxa, se teve uma mutação no entendimento, e é um entendimento favorável, a Receita Federal ela já mudou, né, o panorama em relação ao entendimento de um assunto específico, acho que não tem porquê, né, o contribuinte buscar o direito líquido e certo dele, até porque isso muda completamente a sua precificação, tua margem, tua rentabilidade, teu lucro no final da operação. Então, existem muitos casos que a gente encontra realmente por posicionamento de interpretação indevida e parametrização incorreta, né, alguma operação. Então, acontece muito, muito isso também. Então, por isso que a gente fala que um compliance extremamente bem feito, né, um compliance extremamente acurado, muitas empresas falam, poxa, vou ter que pagar mais uma pessoa para olhar, já tem meu contador, né, não precisa. E não é colocando dedo, muito pelo contrário, é uma parceria que eu acho que acontece, é uma forma de você o contador ele tem o dia a dia, a equipe dela tem o dia a dia para poder basicamente atuar, tem obrigações diárias, né? Cada dia tem uma obrigação acessória nova, né? Veio a DIRB, está vindo a DERE, CPF Web, REINF. Então, a gente tem várias obrigações adicionais que estão sendo entregues. Isso toma um tempo enorme da equipe, porque muitas vezes você não aumenta o quadro de funcionários, e aí você deixa aquele trabalho mais consultivo de lado. E aí, quando você tem ali, talvez, um parceiro consultivo, né, um conselheiro como você, para realmente enxergar as possibilidades reais e que isso não seja uma despesa, tá? Que isso não seja uma despesa de fato, que isso seja um investimento para que a empresa ela sempre esteja ali atualizada, né, e não deixar passar uma oportunidade de discussão em relação à questão fiscal e tributária, tá? Uma operação extremamente legal. E aí, se existe, claro, né, que a gente vai em clientes, e aí a gente tem uma aversão enorme em relação a algumas teses, alguns pontos, e a gente acaba discutindo friamente com os nossos clientes de nos posicionar em algumas recuperações ou algumas teses, né, que esse tipo de trabalho, esse tipo de execução, ela pode te gerar basicamente um ônus, né, extremamente nocivo para a empresa. Então, é um trabalho que pode te gerar um ganho momentâneo, mas no longo prazo, isso sem dúvida alguma, isso vai fazer algum malefício para a empresa. Então, quando a gente pensa em governança, que eu acho que é um tema que, para mim, de onde nós viemos, né, governança é um tema extremamente importante, né? Então, quando a gente fala num tema de governança, de boas práticas, né, de controles internos, né, a gente pensa que isso pode afetar muito esse panorama, né? O Igor, e né, você tocou num assunto importante que, olhando para as empresas, né, hoje você tem ou pode ter a possibilidade do conflito de agência, né, que é o executivo ele está preocupado mais no resultado agora e o controlador está olhando para frente, né? E não necessariamente esse executivo que está hoje na empresa ele vai continuar até o fim, né? Ele pode sair e tal. E às vezes ele
toma um risco ou toma alguma decisão e vai embora, a empresa de consultoria vai embora. Como assegurar ou como tentar blindar a empresa para ela não incorrer nessa situação, né? De hoje deu tudo certo, porque a Receita tem, você me corrija, tem até 5 anos para olhar esses PERDCOMP, né? Fazer a fiscalização. Né? Aí daqui a pouco ninguém mais está lá, né? Nem empresa de consultoria, nem o advogado, nem o executivo que contratou. E essa bomba estoura no colo do- dos novos executivos ou da empresa, né? Que tipo de controles que você recomendaria para as empresas que estão contratando esses serviços tomar cuidado, né? Porque às vezes, igual essas pessoas estão sendo, as empresas estão sendo punidas, né? Está prejudicando a sua reputação, mas talvez de coisas lá do passado, né? De pessoas que fizeram isso. Como que o que você recomenda aí? Aqui, sem dúvida, eu acho que é um outro ponto extremamente pertinente, porque inclusive já vi isso em várias cidades, né, empresas aqui no país. Eu acho que tem aquela questão momentânea, né, de resultado. A gente sabe que um reconhecimento de um crédito tributário hoje não reconhecido no passado, basicamente uma receita ali não esperada. Então, melhora muito o resultado da empresa, melhora bônus, melhora o indicador, né? Então, é um ponto extremamente tentador em vários aspectos, né? Então, por isso que eu falo que ele foge muito só da questão fiscal, né? Ele adentra no ponto estratégico, né? Adentra no ponto do negócio, né? Então, o que eu falo que é muito importante? Eu acho que de largada, né? Quando a gente começa a conversar sobre o assunto, é conhecer da parte idônea do profissional, da empresa, né? Do histórico, né, da empresa. Poxa, é um pessoal que está recente, né? Está vendendo, é de outra localidade, tem um histórico de onde veio, né? Quais empresas trabalhou. A parte da referência, eu acho que é muito importante. Eu acho que é o primeiro passo, né? É o primeiro passo, né? Poxa, para que você já fez, né? Uhum. Como foi feito, né? O que você entregou, né? Qual que é o case de sucesso que você já teve, né? Eu falo isso, né, Basicamente, Igor, só para complementar e dar mais um pouquinho de pitada aqui, desculpa te cortar, porque às vezes o claro, pessoal vem, eu tenho aqui uma ferramenta que vai rodar aqui os seus arquivos, me dá os arquivos, daqui a pouco vai sair um tanto de crédito, né? Essa coisa. E outra, né? Para você complementar a isso. sua resposta, esse negócio de ferramenta, que tem uma ferramenta mirabolante que vai sair expurgar, né? A legislação é tão complexa, né? Mas o pessoal tem uma ferramenta. E o outro é essa questão do seguro, né? Que muitos falam, eu tenho seguro, mas o que que cobre o seguro? Né? Cobre os honorários, cobre a multa, cobre os juros, cobre o quê? O que que você tem visto aí, né? Desculpa te cortar, mas para colocar mais pimenta aqui para o debate se Eu acho acalorar mais aqui. é um ponto até interessante, né? Porque a gente presta serviço para inúmeras multinacionais, né? Desde multinacionais japonesas, americanas, enfim, aqui no escritório. E aí tem um ponto de discussão, né? Em alguns lugares você vai discutir e fala, poxa, aquela pessoa que está prestando serviço tem seguro. Aí a grande pergunta é, você já olhou a apólice do seguro? Você viu a cobertura da apólice do seguro? Isso te resguarda em algum momento se tiver um litígio? E a gente sabe que essa questão do seguro, não dizendo que ela não funciona, muito pelo contrário, eu acho que tem sim a sua proteção, mas eu acho que são coisas de entre o erro material, que é o que você erra quando você faz algo, e existe um ponto um pouco mais embaixo que não é só o erro, né? Existe a fraude, né? Algo que você fez, Que o seguro não vai pagar isso, né? entendo fielmente que o seguro não vai pagar isso, né? Então, são questões de você conseguir separar as duas coisas, né? Então, o erro é uma situação e a fraude é outra, né? E acho muito difícil um seguro ele se ater e querer pagar algo relacionado a um ponto sem pé nem cabeça, que não tem nenhum embasamento técnico legal, né? Então, acho, né, na discussão que isso cairia por água abaixo. Então, primeiro ponto, né? Tudo bem, tem seguro, mas não é o dinheiro a qualquer custo, é você entender o que de fato está coberto, né?
Então, isso é um ponto extremamente importante que tem que ser analisado pelas empresas quando você fecha um contrato. Então, além do histórico, né, da questão do seguro, né, de você ver a parte idônea da empresa, né, do que já fez, se existem processos judiciais que ela está respondendo, né, então já vi vários casos, né, que a empresa vai consultar e existem diversos processos judiciais que processos que deram errado, né, pagaram horários, não cumpriram o que tinham para fazer, mas em resumo, por ser um assunto extremamente complexo, né, um assunto que tem que se levar numa mesa de discussão, e assuntos relacionados a questões de recuperações tributárias, tudo que for voltado à parte que possa ter uma implicância futura e não só no momento que foi executado, levar para um board, levar para um conselho, levar para um nível maior, né, para que todo mundo possa entender o que está sendo feito, o que vai ser feito, né, se for feito, quanto vai ser recuperado e qual é a chance e o erro qual é a chance e o risco, né, que possa se existir a chance de êxito e o risco, né? Eu acho que são temas extremamente importantes que tem que se colocar na mesa. É. O Igor, por exemplo, né, a pessoa está no conselho, ele não vai conseguir revisar aquele trabalho que a empresa fez, revisou 5 anos, tem ferramenta, tem isso, tem aquilo, é um negócio até desumano, né, para o conselheiro, né, fazer esse tipo de coisa. Entretanto, você acha que valeria a pena, né, eu tenho pensado muito, de ter uma segunda opinião, né, em relação ao trabalho, ou uma revisão para que a empresa possa estar segura? Porque opinião, você fala assim, não, esse tributo aqui, a tese é boa, é isso mesmo. Mas e o cálculo? Né? Porque às vezes é igual a tese do século, né? As empresas ganharam, mas ninguém falou do valor. Eu falei, não, eu concordo Do com a método, tese. Agora, e o cálculo? Quem revisou o cálculo? Quem fez, calculou certinho, considerou as atualizações, né? Porque eu já tive muitas discussões com os advogados e consultores, falaram, não, nós ganhamos. Tudo bem, você ganhou um mérito da. Agora eu quero saber o valor. Para contabilizar isso, a gente precisa ter um trabalho aprofundado. O que você colocou lá é uma estimativa. E agora, quem é que fez esse trabalho, né? Então, essa é a minha pergunta. Se realmente. você tem visto isso com uma segunda opinião, você tem feito isso, não tem feito, acha válido, não acha válido, né? Porque vai ter alguém, uma segunda opinião, olhando o seu trabalho ou você olhando o trabalho do outro. Eu acho totalmente prudente, porque basicamente é o papel que até comento ali, o conselheiro talvez ele não, ele não teria que revisar esse trabalho, mas é suscitar na mesa, né? Pedir uma pessoa independente, né, uma empresa independente, para revisar o crédito, revisar não só a tese, mas o valor, né, que foi se levantado. Eu acho que são duas coisas distintas, extremamente importantes que você trouxe. Já vimos casos da tese do século ou de outras teses que o advogado levantou na hora que foi homologar esse crédito na Receita Federal, não era basicamente o que tinha sido pensado, né, era menos da metade. Então existe o rito também, né, o rito processual. E aí quando a gente fala do rito processual, você tem uma tese, você entra. Existem várias formas de você ter a recuperação do crédito. Então é importante comentar de uma forma bem rápida isso. Tem a parte administrativa, que você pode fazer de duas formas. Você ou faz extemporâneo, você escritura o crédito de uma vez só, né? Ou tem a parte que você faz a retificação dos últimos 5 anos, documento a documento. E aí a gente já entra numa discussão de cara, né, sobre isso, né? O que que é o correto? É você retroagir os últimos 5 anos e escriturar a documentação um a um, ou você fazer extemporâneo? E aí a Receita Federal, ela inclusive, a Receita não, perdão, o CARF, ele tem, inclusive tem uma súmula, né, que ela diz na súmula, de forma extremamente clara, que o DACOM, ele deve ser, desculpa falar DACOM, né, porque é a obrigação acessória passada, né, depois veio o FD Contribuições, que é a atualização do DACOM, mas essa súmula, ela traz que o DACOM ele deveria ser retificado escriturando os últimos 5 anos. Então, o que está vendo muito de julgamento hoje, que a gente vem discutindo, né, numa parte mais técnica, que o CARF ele vem negando o crédito extemporâneo. Então, mesmo que você não tenha tomado crédito nos últimos 5 anos, que você não usufruiu disso, você escriturou de uma forma correta,
só que escriturou tudo de uma vez só agora, o CARF ele vem negando em diversos processos, tem vários acordos sobre isso. E aí, então, a empresa ela tem um ponto aí também, que é um ponto de conselho, é um ponto de auditoria. Poxa, eu vou reconhecer meu crédito, então, dos últimos 5 anos, vou retificar, está tudo fechado no meu balanço, né? As minhas obrigações necessárias foram entregues, já está tudo homologado pela Receita, deixei de tomar um crédito bom, eu vou retroagir isso, né? Inclusive, a gente passou por alguns clientes multinacionais que a gente expôs o risco de uma forma muito clara, com os julgamentos, a gente deixa sempre muito claro, olha, temos um julgamento no CARF, não temos um julgamento no Judiciário, pode ser glosado crédito extemporâneo. Vamos retificar os últimos 5 anos? Poxa, mas está tudo fechado. Isso vai me implicar no meu balanço, né? Isso vai atrair meus números, né? Então a gente entra numa questão contábil, uma questão financeira, numa questão fiscal, tributária, né? Então é um ambiente complexo, né? Um ambiente fiscal, né? E aí tem a terceira via, né? Ou a terceira hipótese que a gente fala que é o crédito judicial. Você entra com mandado de segurança, trânsito em julgado, você tem o direito né, a escriturar o crédito, a utilizar o crédito, só que você tem que habilitar o crédito. E aí entra o ponto da quantificação, do método, né? E não é só ganhar, né? É quantificar e homologar. E você sabe, né, o, o Igor, esse é uma discussão aí entrando um pouquinho na parte de contabilidade, do resultado e da informação para o usuário, né? Tem muitas empresas que reconhecem esse crédito extemporâneo naquele exercício. Acaba, às vezes, até mascarando o próprio resultado do ano, porque quem não está lendo fala assim, pô, teve um lucro na última linha, né? Normalmente a última linha, mas ele decorre de créditos tributários do passado. E aí temos que avaliar uma questão, se isso era um erro que eu estou corrigindo lá do passado, ou isso é um fato novo que aconteceu, né? Então eu tenho tido também algumas discussões com os auditores, uns concordam no resultado, outros reapresentam o saldo anterior, mas esse reapresentar, me parece que eu só estou corrigindo um erro, eu deveria, de fato, corrigir todos esses aspectos tributários, né? Porque às vezes você poderia travar o prejuízo fiscal, né? Eu poderia ter aumentado o prejuízo lá atrás, né? Eu teria pago o imposto lá atrás, não agora, né? Então, é mais um risco também esse momento de reconhecer que você precisa estar muito bem calçado, né? Porque eu posso ter deixado, eu tenho um crédito tributário que eu deveria ter usado ele lá atrás e agora eu estou usando ele, costumo chamar do princípio da conveniência, né? Estou deixando ele, vou usando ele parcialmente de acordo com, né? E aí tem questão de dividendos, de avaliação de performance da empresa, quer dizer, não é só uma questão tributária, né? Mas como você bem falou, tem financeiro, tem o usuário da informação, tem dividendos, né? E aqui só te dando um ponto também, eu gosto muito de esse artigo tá lá no LinkedIn, né? As empresas de varejo, se eu excluir todos esses créditos tributários de tese, de- né, da tese do século, né? Muitas delas não teriam nem resultado, né? Tiveram um lucro decorrente desse da tese do século, né? Que é a exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS, né? Então, assim, um leitor menos desavisado, vai falar, nossa, que performance ótima, mas eu estou trazendo um resultado de períodos anteriores que não está intimamente ligado com o negócio ali da empresa naquele exercício, né? Não, concordo plenamente aqui. Inclusive, algumas empresas de capital aberto, você vai ver os balanços publicados, né? E aí você vê que o resultado ele teve um salto de um ano para o outro. E aí você vai tentar entender um pouco, né? Mas você vê que foi um reconhecimento de um ganho de uma causa fiscal, tributária, que foi reconhecido naquele momento. Então, assim, eu acho que tem que observar muito bem, né? De fato, o que é Uhum. operacional, o que de fato não foi operacional e se atrela a períodos distintos, né? Então, isso aí acho que é um fato, né? De análise muito importante, tanto para o investidor, quanto para o sócio, quanto para o acionista, né? Enfim, Uhum. para o
conselheiro, né? Isso aí é um ponto que realmente existem cifras que são muito altas, né? A gente vê aí cifras enormes aí sendo reconhecidas em alguns casos, né? Uhum. O Igor, agora andando um pouquinho para frente, né? A gente tem aí a reforma tributária, é, já praticamente aí estamos faltando aí poucos meses, né? E aí tem essa conversão dos créditos tributários, né? Tem todo um ritual aí que vai ter que seguir. O que que você recomenda aí em linhas gerais, né? É, de repente a empresa, sei lá, 2027, 28, ela vai poder recuperar esses créditos, né, dos últimos 5 anos, ela perde. O que que você está vendo aí? O que que você recomenda se fazer olhando para frente agora a reforma tributária? Eu acho que um ponto muito importante, porque é o seguinte, a gente já está no período de transição desde janeiro, né, desde Uhum, 26. A gente está chegando numa reta final, a gente está indo para setembro, então existem poucos meses, a gente está falando de 4 meses para uma transição de fato da reforma. Muitas empresas não entenderam o impacto de fato, como que vai funcionar, né? E muitas operações, principalmente o agronegócio e algumas outras operações que não tinha-se uma tributação sobre o PiscoFins, né, de um produto específico, e vai começar a ser tributado nesse momento. Então, o que, que de fato não está muito claro, né? Talvez para o gestor, para o diretor, para o sócio, né, ou para quem realmente está comandando o negócio, que eu acho que é importante ter uma conexão melhor em relação a isso. O que, que vai impactar para o negócio? Eu já sei o impacto da reforma no meu negócio. Eu vou precisar de mais fluxo de caixa, porque eu não tenho crédito tributário desse passado e agora eu vou ter um débito, né? Eu tenho crédito acumulado de Piscofins. Como eu vou habilitar o crédito de Piscofins para usar na CBS, né? Poucos sabem que vai ter que ter um processo chamado PUC que vai ter que ser feito e vai ter que ser homologado pela Receita todo o crédito acumulado. Então, até 31 de 2 de 2026, o que você escriturou de crédito de PIS e COFINS, ele vai passar por uma segunda validação pela Receita, que isso vai ser homologado e você vai poder utilizar na sua CBS. Então, não tendo crédito acumulado ou tendo, você precisa observar e ter um cenário real do teu negócio, né? Para que você possa, de alguma forma, se precaver, seja via contratual com os teus fornecedores, com os teus clientes, né? Na tua operação, no teu financeiro, no teu fluxo de caixa, no teu compras, na tua contabilidade. Então, muita gente ainda não se preocupou, entendo eu, da forma que deveria realmente se preocupar e colocar na mesa ali realmente o real impacto que isso vai causar no negócio. É uhum, o momento oportuno, eu acho que tem que ser feito. Eu considero que essa revisão, esse levantamento, esse cenário comparativo tem que ser feito, né, caso a caso, né, porque cada empresa tem uma nuance distinta, e tentar entender dentro do cenário que a empresa vive o que, que de fato a reforma vai trazer. Seja benefício, eu não falo malefício, eu não chego a dizer um malefício, mas o que, que ela pode onerar o teu negócio momentaneamente, né? Então, até que isso realmente fique de uma forma linear. Então, o começo eu falo que vai ser muito doído, né? Vai ter muita mudança, muita atualização, não só para o contador, não só para o advogado, não só para a área fiscal contábil, mas para todos os usuários de um todo, né? Tanto da parte de quem negocia do comercial, de quem está vendendo, né? A gente estava discutindo vários aspectos do agro, né? Não só do agro, mas transporte, indústria, setor de serviços, né? Então, assim, você vê que muita coisa mudando, né? E aí as empresas elas precisam se profissionalizar, ela precisa realmente de uma consultoria, ela precisa ter alguém de fato extremamente atualizado para que ela sinta menos possível, né? E que ela se planeje para que lá na frente essa conta não saia cara, né? O Igor, nós vamos ter uma transição de dois sistemas, né, a partir de 2027, né? Pelo que você está vendo, né, e olhando, né, depois de 2033, que aí, né, parece que a Receita vai ter um controle cada vez maior e vai ser mais fácil, vamos dizer assim, a apuração. Você acha que as empresas estão preparadas? O que que você está olhando, assim, de uma forma geral? Claro que não dá para você saber de todas, mas o que que você está vendo? As empresas
preocupadas, as empresas pondo a mão na massa, ou aguardando, vamos ver o que que dá, que isso daí lá na frente eu vejo. Eu estou falando isso porque eu tenho uma. Nós estamos no dia 6 de agosto e eu tenho uma pequena sensibilidade de que o pessoal está esperando as eleições passarem para começar o show de horrores, né? Que é as alíquotas, né? Então eu queria que você falasse, comentasse um pouquinho sobre isso e falar um pouquinho de futurologia, ver se você acerta qual que vai ser a alíquota A gente não tem ou as bola de alíquotas. cristal, mas a gente pode É, tentar, né? É quem igual o jogo sabe, da né? Copa. Depois a gente volta no próximo podcast e fala, ó, o Igor Isso aí é matou igual a o jogo da Copa charada. do Mundo. Isso aí é igual o jogo É, da Copa do Mundo aqui. Para é, mim, o Brasil ia meter 7-0, né? é. Mas brincadeiras à parte, eu acho que existe, acho que assim, muitas empresas, principalmente as multis, né? Elas estão ao máximo possível tentando se profissionalizar, fazendo ajuste em sistema. Cada um está correndo de uma forma separada, né? Então a gente enxerga muito isso. Algumas empresas a gente vê que não está se preocupando muito e tem aquela questão pessoal do sócio de falar, poxa, o Brasil é muito tem uma mutação muito rápida das coisas, né? Ao mesmo tempo que está aqui, a gente pode estar ali, então a gente pode ter um ponto ali que basicamente alguns donos de empresa entendam que nas eleições isso pode mudar tudo, né? Então eu não vou perder tempo, não vou gastar esforço nisso, né? Eu acho que isso não deveria acontecer, tá? Por quê? Né? Aí eu vou trazer o meu ponto de vista. Eu acho que a gente está falando de uma emenda constitucional, né? E teve um projeto de emenda constitucional, uma PEC, que foi alterada a Constituição, trazendo o novo tributo, né? A nova contribuição. Então, isso é um fato que já se incorreu, né? Para ter que alterar de novo, ter uma outra reforma tributária sobre esse mesmo assunto, a gente teria que voltar toda a questão em relação a ter um projeto de emenda constitucional, a gente ter uma alteração na Constituição e ter uma votação do Senado e Congresso, né, com a homologação da parte executiva, né, então é algo que não é tão simples, né, muito pelo contrário, é algo que é extremamente complexo, até porque se a gente pegar, né, eu estava até escrevendo um mini livro sobre a questão da reforma tributária, mas a gente vem falando de reforma tributária há 30 anos, né? Existem projetos de emenda Uhum. constitucional há 30 anos falando sobre reforma tributária. E você vê que realmente isso nunca foi para frente, né? Então agora a gente enxerga que realmente mudou, né? Para alguns pode ser que tenha mudado como era esperado, para outros não, né? E aí existem pontos positivos e pontos negativos que eu acho que tem que se colocar tudo na balança, mas algo que para mim é sem volta, né? Eu Entendi. acho que postergar algumas obrigações acessórias não principais, né? Um campo que tinha que se preencher na nota fiscal, eu não vou te obrigar nesse momento, mas eu vou te obrigar lá em janeiro, né? A nota fiscal eletrônica, o CNPJ para o produtor rural pessoa física, era para setembro, poxa, vamos dar um prazo para vocês se regularizarem a partir de 1º de janeiro de 2027. Então, assim, não vejo que possa se extinguir o que já foi feito em relação à mudança o que aconteceu em relação à reforma tributária da CBS, do DBS, do imposto seletivo, mas talvez existam algumas flexibilidades em relação a obrigações acessórias pelo novo executivo, né? Isso eu acho que é Entendi. totalmente prudente, porque a Receita Federal ela tem ali uma capacidade de trabalhar isso, né? E aí a gente vai ter que ver a cena dos próximos capítulos, né? Mas a gente realmente se preocupa muito porque tem muita gente ainda que não deu, talvez, a importância suficiente das coisas que estão acontecendo e estão vindo. O Igor, mas não me enrola, não. Qual é a alíquota, né? Que você acha que. Ó, de todo lugar que eu passei, conversei com clientes, sempre falava 26,5%, né? Falava, poxa, vai ser Uhum, 26,5%, vai ser 8,8% para a CBS, 17,7% para o IBS, vamos fazer cálculo com base nisso, né? uhum. Mas teve uma resolução da CGISBS agora que colocou em 28, eu acho, 28 alguma coisa. Então, assim, ainda é uma expectativa, mas a gente ainda está, né? A gente ainda está ainda, não Mas está, você o acha jogo que não você acabou, acha né? que mas você acha que vai com qual alíquota? Se você tivesse Para que mim, cravar hoje, seria o quê? os 26,5, né? Acho que Os vinte e vinte e seis e seis e meio. meio Você foi acha que vai ficar? que é o que vem sendo discutido há muito tempo, né? Desde quando começou a Uhum. reforma,
as publicações, as ideias, era com 26,5, né? Os planejamentos que a gente começou a trabalhar ainda sem ter, né? Porque você trabalha no escuro, né? A gente começa a fazer um Uhum, planejamento, poxa, o contribuinte procura a gente, um cliente, né, grande, poxa, quero saber o impacto na minha operação. Aí é uhum, extremamente complexo chegar para ele e falar, poxa, não, eu vou fazer aqui, né, com base numa alíquota estimada, mas não é o garantido, mas é o que a gente estima, né? Então, uhum. eu acho que essa questão política também, né, tem uma questão sensível em relação a cravar a alíquota de fato. Então, tá na mão aí, muito provavelmente, do próximo, né, não é o próximo presidente que vai determinar a alíquota, porque isso vem via resolução do Senado Federal, né, e dos estados e municípios, mas a questão política envolve muito também, né, a questão fiscal, né, da questão fiscal e econômica do país. Então, eu vou, sendo bem direto, uns 26,5, né? Acho que poderia ser algo 6,5. razoável, né? O Igor, para aquela empresa ou administração que está deixando isso daí, olha, fui deixando de lado e agora vou começar a pensar nisso. Além de poder contratar a consultoria da Tríade, mas que tipo de algumas recomendações, nós já estamos terminando aqui nosso tema, mas quais recomendações você deixaria para quem está começando agora, só está ouvindo na televisão? Eu acho que é um ponto extremamente, né, independente de contratar a trilha ou não, mas como eu falei lá no início, isso não é um assunto, né, que é só hoje fiscal, contábil, né? Muita gente teve umas vastas discussões com vários empresários e aí alguns ainda têm aquela concepção que a área contábil fiscal é só para apurar imposto, é só para basicamente mandar guia, né? Só que a reforma ela trouxe uma sistemática tão complexa que vai impactar muitas áreas, né? Então não só a área contábil fiscal, mas o negócio no todo, a parte comercial, a parte de compras, a parte, enfim, da negociação em si. Então o que que eu sugiro de fato para o empresário, né? Que ele também busque um certo conhecimento do que de fato as mudanças que estão vindo, entenda o produto de fato que ele está comercializando, se vai ter algum impacto significativo ou não, né? Até porque ele precisa medir qual a margem ele vai ter que botar no negócio a mais ou a menos, né, para ser competitivo. Porque sem a ideia de quanto isso vai te impactar, como que você vai formar teu preço do produto para você vender, né? Então, eu vou deixar de ser competitivo? Não. Ou eu vou poxa, se eu manter essa alíquota, eu vou ter crédito? Não vou ter crédito, né? O que eu compro? Poxa, consigo reduzir aqui, eu consigo manter a minha margem mínima e consigo vender mais, né? Então, isso é basicamente, quando a gente fala de reforma tributária, que a gente está tentando trazer um modelo não cumulativo, né? Um modelo isonômico, que você vai tomar crédito de tudo que foi pago na cadeia anterior, então, isso é extremamente importante para o empresário, né? O que que eu compro? O que que eu vendo? Me dá crédito? Quanto me dá? Quanto me vende? Então, se ele não fizer isso, ele nunca vai ter a alíquota efetiva média que ele pode vender, cobrar ou melhorar a margem, né? Então, isso é um assunto que realmente todo empresário, não vou falar que se debruçar, mas ele tem que entender, né? O Igor, e eu vou dar um exemplo aqui para os nossos ouvintes, né? Que a gente discutiu numa instituição de ensino, que fundamentalmente é uma instituição de pós-graduação que contrata professores que fundamentalmente estão no Simples Nacional, né? Uhum, Então, essa empresa não vai tomar crédito, né? Porque todo mundo, a maioria hoje está no Simples. Então, num exercício teórico, teoricamente, ele não vai tomar crédito, ele vai pagar mais imposto, ainda que o ensino ele tenha lá alguns incentivos e vai ser mantido lá na reforma. Mas o que eu quero colocar aqui? Quer dizer, o principal fornecedor que ele tem, que é a mão de obra, não vai tomar crédito, que é o Simples. Então, eu que sou professor, eu não vou mudar, né, aquela mudança para gerar crédito. Será que eu vou ser contratado? E se eu não mudar de todos os professores e vou pagar mais imposto, eu vou repassar para quem? Pro meu cliente? Será que o meu cliente vai aceitar? E o meu concorrente, será que ele vai fazer diferente? Ou seja, né, essa estratégia e esse pensar
ele é fundamental e ele extrapola, né, um aspecto só de contabilidade fiscal, né? Não, eu concordo. Inclusive, essa questão Eu estou que falando a do gente ensino, vê. mas pode ser com várias empresas que têm fornecedores pequenos, que são Não, não, microentidades. é uma problemática que tá, realmente todo mundo está passando, né? Porque a gente fala que o imposto ele vai ser levado para a cadeia do consumo do consumidor final. Uhum, Mas, basicamente, se você tributa, né, se você está incluindo na tua base um imposto que, basicamente, o modelo que eles querem trazer é você ter o preço do teu produto, o imposto é por fora, então você está repassando isso para a cadeia para frente, então você vai ter que aumentar o teu preço, né? Ó, vai ter que repassar o tributo, você vai ter que receber o mesmo e o tributo ele vai para frente. Então, a instituição de ensino, né, que você seleciona, ele vai lá para uma segunda parte que vai chegar até o aluno. Então, consequentemente, em algum momento, se aumentar a carga tributária, ele vai ter que ser repassado na mensalidade, o aluno vai ter que pagar mais, né? Então, é uma coisa meio. Fica claro, mas, poxa, a gente sabe que as margens das instituições são muito apertadas. A gente que acompanha balanço, vê, né, alguns capital aberto, não é tão simples quanto a gente imagina, né? Então, vai ter sim. talvez ali um ponto de inflexão ali. Uhum. Legal. O Igor, nós estamos chegando aqui no final, eu queria fazer assim, um breve resumo, e depois passar para você fazer suas considerações finais, né? Então, nós temos sim oportunidades de recuperação de tributos, né? Igual você falou, né? Tem três grandes espaços, né? Ou passos, ou situações, perdão. Né? É aquele que é o líquido certo, né? Que é que eu errei. Tem aquele de julgamento, que pode ser que sim, pode ser que não, que a gente precisa tomar cuidado. E tem um terceiro, que são teses que podem virar oportunidade reais lá na frente, né? Então, todo cuidado é pouco para as empresas, questões de compliance, talvez uma segunda opinião, né? Fazer um background check, né, da empresa, dos assuntos, se realmente tem seguro, se não tem. Ou seja, tomar as precauções necessárias para lá na frente não ter um problema com a receita, né? E a gente tem, olhando para frente a reforma tributária, uma série de situações importantes que as empresas ainda não estão olhando, né? É, tanto de riscos quanto também de oportunidades, que a reforma também pode ser uma oportunidade, né? Então, eu queria muito agradecer aqui a sua disponibilidade de falar aqui com a gente, né? E queria que você fizesse aí um resuminho aí também, as últimas considerações aí para a gente poder encerrar e muito obrigado pela sua participação aqui, muito esclarecedora. Obrigado você aqui, não sabe o quanto, né, te admiro já de longa data, né? Então, basicamente, né, para quem realmente quer discutir e debater o assunto, eu acho que é importante a gente fazer lição de casa, né, que é analisar quem é o profissional que te atende, qual é a tese, basicamente se tem fundamento, né, se tem uma opinião legal, se tem uma segunda opinião, né, e como vai ser feito, por quem vai ser feito, né? Então, se é uma via administrativa, se é uma via judicial. Então, isso basicamente, né, basicamente, eu acho que a gente precisa pensar em relação à questão de como operacionalizar essa questão dessa recuperação. Porque a gente fala que tem que ser uma coisa extremamente cautelosa, porque os riscos são grandes, né? Então, fica aí um comentário importante, né, para quem toma a decisão, pensar de como isso vai ser feito, tá? E colocar sempre à disposição, quiser bater um Legal. papo formal, né, estou sempre à disposição. Se vier para o Mato Grosso, São Paulo, ou em Brasília, aí, né, aqui na É, tua praia aí, a gente é. tá por aqui. Igor, a gente fez um resuminho, né? Na verdade, você fez um resuminho super bacana aí de pontos de atenção na hora de fazer essas recuperações, né? Que a gente vai deixar aqui na plataforma e vai estar disponível, inclusive, para o pessoal aí baixar e poder pelo menos ter uma visão, né, de assuntos que precisam ser atentados, né, na hora prestar atenção
né, nesses processos, né? Então, achei que ficou bem legal esse material e didático para a gente deixar aqui para o público, né, ô Igor? Combinadíssimo, já estou esperando o próximo convite. Beleza, obrigado, ô Igor, obrigado à Tríade por essa oportunidade de estar falando e nos vemos em breve. Até mais. Obrigado, Fino. Um abraço. Tchau. Tchau.